Melhor prestar atenção às previsões do Bill Gates, porque ele andou acertando algumas. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em março de 2015, Bill Gates fez uma palestra no TED Talks, uma palestra em que dizia que a próxima catástrofe humana não seria uma guerra nuclear, mas uma pandemia. Muita gente se pergunta, Bill Gates tinha alguma informação privilegiada? Ele é um vidente com superpoderes? Ou apenas traçou perspectivas corretas e, como a história mostra, acertou suas conclusões? Agora, em fevereiro de 2021, ele fez uma entrevista com o canal Veritasium em que cravou os dois grandes próximos problemas da humanidade: mudança climática e bioterrorismo. Bem, ele acertou a última previsão que fez, né? Devemos levar a sério essa nova previsão? Vamos entender esse primeiro evento. Para quem não conhece, o TED é uma organização não governamental criada em 1984 pelo Richard Saul Wurman, um arquiteto, designer e escritor de enorme sucesso lá na Pensilvânia, Estados Unidos. Ele observou que haviam três grandes forças se unindo no horizonte da sociedade: tecnologia, entretenimento e design. TED, sendo um grande entusiasta do design, projetou a ideia como um produto fechado. A proposta era criar pequenos shows curtos de menos de 20 minutos em que pessoas conhecidas falavam sobre temas instigantes. A visão e missão da ONG era espalhar ideias. Repare como todo TED, por mais diferente que seja o assunto ou a pessoa, possui uma estrutura, um modo de funcionamento, enfim, um design próprio. O primeiro TED foi feito ainda em 1984 com Harry Marks e apresentou a demonstração do Compact Disc, sim, o CD. Havia sido lançado 2 anos antes, em 1982, mas ainda era pouco conhecido, praticamente não havia títulos ainda e leitores. Então ainda não era popular. Como todos sabemos, a ideia do CD, no final da década de 1980, tornaria todos os LPs de vinil obsoletos, só para mais tarde, lá pelos anos 2000, ser totalmente superada pela música via MP3. Houve inúmeros TEDs memoráveis nessa fase inicial, mas o fato é que, antes da internet e dos canais de vídeo, poucas pessoas tinham acesso. Alguns canais de TV a cabo americano transmitiam o TED, mas nenhum aqui no Brasil. Para nós brasileiros, os TEDs vieram a explodir mesmo em popularidade a partir de 2012, quando ganharam o YouTube e mais adiante a Netflix, com suas legendas automáticas em português. Se tornaram tão populares que deram origem aos chamados TEDx, uma apresentação no mesmo formato, porém feita por outras entidades que não a ONG criada por Richard Wurman. Pois bem, em março de 2015, Bill Gates foi convidado a falar em um TED. Escolheu o tema "A próxima epidemia, não estamos prontos". Nela, ele disse que viu o mundo como tendo superado a era da guerra nuclear, que desde a Guerra Fria dos anos 1980 sempre foi a maior preocupação em termos de possível catástrofe no mundo, em termos de fim de mundo. Ele colocou que a maior preocupação agora, o cenário mais crítico então para a humanidade, seria uma doença altamente contagiosa por vírus. Não mísseis, mas micróbios. O mundo, segundo ele, gastou fortunas em sistema de mísseis, contramísseis, defesa e ataque nuclear, mas investiu muito pouco em sistemas para impedir epidemias. Não estamos prontos para a próxima epidemia, disse ele. Sua palestra foi fortemente influenciada pela epidemia de Ebola, que aconteceu na África em 2014, com epicentro em Serra Leoa, mas que atingiu vários países com grande número de mortes. Segundo ele, o problema não é que o nosso sistema para o controle do Ebola não funcionou. O problema é que não havia nenhum sistema para o controle do Ebola. Ele diz que faltavam elementos básicos, sistemas de detecção e aviso, reporte de casos eram em papel, altamente demorados e imperfeitos. Havia falta de pessoal médico na ponta, é verdade, mas mais do que isso, havia falta de coordenação e pessoas pesquisando tratamentos e alternativas. Segundo ele, isso foi uma falha global. A OMS não tem a estrutura que precisaria ter, por isso, explica ele, a doença matou 10 mil pessoas em vários países. Mas como ele lembrou, foi só 10 mil pessoas porque o Ebola tem algumas, digamos, vantagens no que tange a tratamento. O Ebola não se transmite pelo ar,
apenas por contato, e a pessoa que fica contagiosa ela já está tão mal que pouca gente chega perto dela. O ebola mata rápido, o que diminui a chance da pessoa infectada contaminar outras pessoas. Portanto, embora tenha sido uma tragédia, foi uma tragédia contida. Podemos não ter a mesma sorte da próxima vez, disse ele. Você pode ter um vírus que as pessoas se sentem bem o suficiente enquanto estão infecciosos a ponto de pegarem um avião e irem ao mercado. Esse próximo vírus pode ser uma ocorrência natural, como o ebola, ou pode ser de bioterrorismo, já falava ele em 2015. Em seguida, ele fala sobre como isso poderia ser uma tragédia, mostra uma simulação de tragédia completa, 33 milhões de mortos, e daí ele começa a falar como a tecnologia pode ajudar nisso. As estratégias que ele coloca, bem, não foram empregadas por governo no mundo nessa pandemia não. Ele não fala em momento algum de lockdown, mas fala em rastreamento de pessoas. Fala sobre o uso de exército como mecanismo de logística para a saúde. Fala em fortalecer sistemas de saúde em países pobres, em trabalhar com o desenvolvimento de vacinas. E não, ele não desenvolve vacinas ele mesmo. Tudo que ele fez foi botar em contato a Universidade de Oxford com a AstraZeneca. No caso da vacina de Oxford, ele não teve nenhuma influência nisso daí, segundo ele. Ele disse ainda que as vacinas de mRNA são um estudo muito promissor nessa área. Terminou dizendo, se começarmos agora, podemos estar prontos para a próxima pandemia. Muita gente coloca essa palestra como se ele tivesse informação privilegiada, como se ele já soubesse o que iria acontecer. Mas é importante não vestir nossos chapéus de alumínio por qualquer coisa. Ele não falou nada de absurdo, ou impossível, ou altamente improvável. De fato, ele falou o óbvio. Pandemias de doenças respiratórias sempre aconteceram, e é claro que, com o aumento de voos internacionais, uma pandemia global era questão de tempo. A pandemia de 2009 foi basicamente isso. Foi mais fraca que a de 2020, mas seguiu exatamente o mesmo esquema. Ademais, ele não acertou tudo. Ele falou do vírus influenza, não do coronavírus. Ainda existe o questionamento se o coronavírus é transmissível ou não em sua fase assintomática. Então, se tomada com a previsão precisa, ele errou longe. Devemos tomar o que ele falou de uma forma realista. De fato, esse tipo de coisa já era imaginada por muita gente, mesmo antes dele. Ele levantou um problema genuíno e fez a melhor previsão possível no momento. A intenção era alertar para o problema, não ganhar na Mega Sena na semana que vem. E os problemas que ele apontou, bem, de fato são problemas. O fato de locais pobres não terem sistemas de saúde bons, quase todos são estatais e absurdamente ineficientes, são mesmo um problema. As soluções dele é que são bem fracas, típicas soluções de socialista. Achar que o mundo tem que se preparar para um evento com um planejamento central, coisa totalmente impossível e inócua. Se ao contrário fosse feita a privatização completa de sistemas de saúde no mundo, com a consequente diminuição de impostos, certamente já teríamos uma população com mais acesso à saúde em mais lugares do mundo, e políticos mais fracos para atrapalhar a sociedade em sua busca por saúde. Definitivamente, nessa pandemia, essa foi a principal lição que aprendemos. Políticos só atrapalham. Mas com relação a ter mais dados para ajudar a conter a doença, é claro que seria positivo. Mais informação é sempre melhor, desde que não agrida a privacidade de ninguém e seja sempre voluntária, é uma excelente ideia. A abordagem dele, porém, de centralizar decisões em governos ou em agências da ONU está totalmente errada e, de certa forma, foi sim algo que levou à catástrofe de ações sem sentido feitas por governo nessas pandemias. Governos acharam que eles tinham que resolver o problema e você sabe, a solução de um governo para um problema é sempre pior que o problema em si. Novamente coloco o ponto, não há conspiração nenhuma aí. Ele colocou essas coisas porque realmente são coisas que têm probabilidade forte de acontecer, claramente estava certo em sua ponderação de forma geral. Isso mostra que o cara é inteligente, apesar do Windows e do Office. Por esse motivo, é interessante ver as duas coisas que ele encara agora como problemas grandes, como as grandes próximas catástrofes. Numa entrevista com o canal Veritasium, no dia 4 de fevereiro, o apresentador Derek Miller perguntou sobre como ele se sentia tendo avisado da catástrofe. Bill Gates disse que não vê nada em muito positivo em falar "eu avisei". E em seguida Miller pergunta, e agora? Se você fosse chamado a fazer a previsão para o futuro, qual seria a catástrofe?
Bill Gates fala que vê duas coisas como preocupantes. A primeira é a questão da mudança climática, e nesse ponto eu não vou nem comentar. Eu sou extremamente cético quanto à capacidade do ser humano, mesmo se quisesse, fazer alterações profundas no ambiente, e da mesma forma impedir tais transformações se quisesse também. Os mecanismos naturais de retroalimentação são muito mais fortes que qualquer coisa que o ser humano possa fazer, porque se não fossem, o planeta já teria virado um deserto há muito tempo. Veja, não nego que está havendo um aquecimento global desde o século XIX. Não há como negar isso. Existem registros de temperaturas médias e existe sim um aquecimento gradual e perceptível ao longo do tempo. A questão é que duvido que isso seja causado pelo homem. Trata-se meramente daquele sentimento malthusiano de catástrofe causada pelo ser humano sendo usada para controlar o próprio ser humano, para controlar as massas e justificar mais controle de políticos sobre a população. Portanto, uma ilusão que expliquei em mais detalhes no vídeo Como Resolver o Aquecimento Global lá no meu canal Ancapsu Classic. Outro ponto é o do bioterrorismo. Algum governo desenvolver um patógeno com o objetivo específico de infectar pessoas por motivos geopolíticos. De fato, se você prestar atenção, ele falou isso também no TED de 2015. Ele falou sobre um patógeno natural ou criado pelo homem. É fato que, ao mesmo tempo que temos tecnologias para criar vacinas eficientes agora, temos também tecnologia para modificar vírus, criando cepas especificamente desenhadas para propósitos sinistros. Como disse, usar vírus como uma arma é algo complicado porque vírus, uma vez liberado, você não tem controle. Ele sempre pode sofrer mutação e se voltar contra você. Mas é um fato que não falta gente maluca no mundo para tentar coisas loucas. A questão é, o que fazer contra isso? É uma excelente pergunta para a qual eu só tenho uma certeza. Regulamentação, controle centralizado e hierarquia certamente não são a resposta. No final das contas, é preciso reconhecer, Bill Gates é um cara que apontou um problema bem antes dele acontecer. Isso é sinal de inteligência e ponderação. Infelizmente, as sugestões de melhoria que ele deu não ajudavam o problema em questão, justamente porque contaminadas pelo verme do controle central, do ditador do mundo, do vamos achar uma solução e obrigar todas as pessoas a segui-la. O cara é muito poderoso, tem muito dinheiro, mas esquece que controle total é impossível em um universo de 7 bilhões de pessoas. Pior, não é desejável, porque tanta centralização leva, inevitavelmente, ao problema do cálculo econômico com resultados terríveis na eficácia, como vimos na Covid. O problema da pandemia atual claramente não foi falta de ações centralizadas, foi gente demais querendo dar pitacos e obrigar outras pessoas a fazerem coisas. As soluções têm que ser sistêmicas e orgânicas, têm que surgir no mercado. Lógico que Bill Gates não é um anjo cheio de pureza no coração, mas também não é um ser diabólico querendo controlar a humanidade. Ele é apenas ingênuo quando fala de política e cai no erro do socialista rico, do ditador do bem, de achar que soluções hierárquicas impostas às pessoas de forma centralizada, desde que tomadas por especialistas, podem resolver o problema. Não podem. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!